Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Temos por certo, irmãos, a responsabilidade de trazer essa reflexão hoje com muito temor e tremor diante de Deus. E para essa noite escolhi o tema a evangelização na era digital. Estive, meus irmãos, fazendo uma avaliação, no nosso compromisso de levar a mensagem, o hino de Jesus, que está lá em Mateus 4, versículo 18, e lá nos diz o seguinte: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-nos. Já Marcos, capítulo 16, verso 15, Jesus diz o seguinte: e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o versículo que li de Mateus 4, 18, irmão, mostra o início do ministério terreno de Jesus. Ali ele escolheu os seus discípulos e ele já disse a finalidade da sua escolha. Era que eles, a partir daquele momento, teriam de trocar de profissão. De pescadores de peixes, eles teriam agora de se aperfeiçoar, de trocar de redes para pescar vidas ou homens. Já em Marcos 16 e 15, já Jesus, completado a missão, ia subir para o Pai. Agora, já havia dito que era para pescar homens, e aqui está o sinal verde. Agora vocês aprenderam, agora vocês viram como é o modelo, agora vão. E ficou a pergunta para nós: se a missão foi dada por Jesus, como devemos realizá-la? Uma coisa é certa: temos de ir. Jesus não pediu, ele ordenou. Então, meus irmãos, eu estive pensando nesse assunto e vi que existem hoje em dia também muitas formas de se evangelizar. No tempo de Jesus, os apóstolos, eles caminhavam, em embarcações, se utilizavam de pergaminhos, de couro de animais, utilizando a escrita que já havia sido descoberta. Paulo utilizou desse meio de cartas, mas também Paulo falava a seus ajudantes e eles iam à igreja e transmitia o que o apóstolo queria dizer. Meus irmãos, e a verdade é que o evangelho cresceu sobremaneira. Mas hoje, meus irmãos, o caminho para a evangelização está ainda mais amplo do que no tempo de Jesus. O caminho para a divulgação do evangelho está de uma maneira tão fácil hoje, através da tecnologia, que cada cristão ele tem a obrigação de produzir
ou de fazer valer a ordem que Jesus lhe deu. Agora não tem mais desculpa de os cristãos dizerem que não tem como caminhar porque as pernas doem, porque as costas doem, porque a idade chegou, porque hoje a tecnologia permite que você, sentado no conforto da sua casa, com apenas um clique, você atravesse continentes em questão de segundos. Então, o nosso modelo de evangelização que escolhi para essa noite, para a gente debater um pouco sobre ela, é a evangelização na era digital. Eu peguei um censo aqui e de antemão aviso aos irmãos que eu já passei para o pastor esse dado do IBGE para que ele analisasse a segurança, dessa pesquisa que foi registrada com todas as fontes aqui visível para todo mundo. E eu quero não ler toda essa pesquisa do IBGE que foi feita entre 2019 a 2021, nesse período da pandemia. E tem algumas imagens aqui com o Jair, mas não solte ainda, gente. Segure só enquanto eu leio aqui, depois o irmão Jair vai soltar e vocês vão ver a importância de se evangelizar nas redes sociais, Essa pesquisa foi feita em 16 de 9 de 2022, ou concluída, neste período. Atualizou-se em 16 de 9 de 2022, às 10h23 da manhã. Destaque: a internet chega a 90% dos domicílios do país em 2021, com uma alta de 6 pontos percentuais, frente a 2019, quando 84% dos domicílios tinham acesso à grande rede. Então note aqui, meus irmãos, que o ano que está se comparando é 2019 a 2021. E dessa pesquisa vai mostrar uma ascendência das redes sociais como sendo o caminho mais fácil de comunicação, ou da divulgação, ou da propagação de conteúdos, dos lares brasileiros. Na área rural, a proporção de domicílio com internet, ou seja, naquelas partes de interior, de sítio, aquelas partes difíceis ali, na área rural, a proporção de domicílio com internet foi de 57,8% de 2019, mas 2020 a 2021 para 74,7% entre 2019 e 2021, enquanto na área urbana ela subiu de 88,1% para 92,3%. Em 2021, o celular era o principal dispositivo de acesso à internet em casa, sendo utilizado em 99,5% dos domicílios com acesso à grande rede. Em seguida vinha a TV, principal dispositivo para o acesso à internet, em 44,4% dos domicílios, superando pela primeira vez o computador. Esse dado aqui da TV não é dados de televisores, principalmente o Smart TV, que dá acesso à internet. Então a ascendência é gigantesca, e vocês veem aqui pelo número, os irmãos veem que esse número tende somente a subir. Haja vista que a facilidade chegou na frente do Smart TV, tem YouTube, Netflix, então ali ficou fácil das pessoas verem as programações. E essa estatística mostra que o computador, pastor, ela deu um declínio porque o celular subiu vigorosamente o acesso à internet através deste aparelho.
O uso da internet móvel para chamada de voz ou vídeo de 95,7% ultrapassou as mensagens de texto, voz ou imagem. 94,9% finalidades mais frequentes até 2019, que foi de 95,8%. De 2019 a 2021, o número de domicílios com TV no país subiu de 68,4 milhões para 69,6 milhões. No entanto, a proporção de domicílio com TV recuou de 96% para 95,5% do total. E a pesquisa é muito grande, meus irmãos. Eu vou só pegar alguns recortes aqui para a gente encurtar essa pesquisa. O telefone celular continuou na liderança, sendo o principal equipamento de acesso à internet em 99,5% dos domicílios. Na segunda posição, pela primeira vez, aparece a televisão, uma opção de acesso mais utilizada em 44,4% dos domicílios, alta de 12,1 pontos percentuais, frente a 2019, que teve 32,3%. A pesquisa diz o seguinte: os dados divulgados hoje, dia 16 do ano que eu referi aos irmãos, de 2019, pelo IBGE são módulos de tecnologia de informação e comunicação, que é investigado nas visitas do quarto trimestre pela Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios. Continua abrangendo o acesso à internet, a televisão nos domicílios, o acesso à internet e a posse do telefone celular pelas pessoas com 10 ou mais anos de idade. A comparação mais recente são entre 2019 e 2021, pois esse módulo de pesquisa não foi a campo em 2020 por causa da pandemia do Covid. Agora eu vou pedir a Jair que solte as imagens aí, que eu separei algumas imagens para os irmãos verem a acidência da internet no nosso território nacional. Ok? Por favor, eu queria só um retorno aqui. Qual é o primeiro nome que aparece em cima aí para eu saber qual o mapa que a gente está analisando, Jair? Panorama do uso da internet no país, é esse? Bom, mas os irmãos, domicílio com acesso de serviço à televisão por assinatura. Então, se os irmãos verem aí os gráficos, 2019 começa com 32,4%, 2021 é 29,2%, 16,4% para 17,8%. Somente no norte, em 2019, 23,5% para 20,7% no ano de 2021, 8,9% no período de 2019 para 12,2% de 2021. No Centro-Oeste, meus irmãos, 29,6% em 2019 para 26,5% em 2021, e os irmãos vão ver aí as estatísticas que mostram o uso do aparelho de televisores, né, que eles acessaram a internet, ou o uso de aparelhos nos lares brasileiros. Pode passar um pouco o mapa aí, Ju. O panorama da internet agora não é mais de televisão, é da internet no país. Então você vai ver aqui, meus irmãos, em comparação 2019 para 2021, passou de 84% para 90%. No Nordeste, no ano entre 2019 e 2021, saltou de 75,8% para 85,2% dos lares acessados à internet no país. No Nordeste, saltou
para 80,5%, no Centro-Oeste de 87,7% para 93,4%. Então, um salto gigante de acesso à internet no nosso país. Aqui no Sudeste, de 88,6% para 92,5%. Nos domicílios urbanos, 88,1% para 92,3%. Nos domicílios rurais, de 57,8% para 74,7%. Então, os índices embaixo aí, os irmãos estão vendo aí, nos gráficos, o acesso à internet por tablet, ele era 3,1%, passou para 10,7% e se manteve aqui, ou baixou um ponto, 9,9%. O acesso à internet por microcomputador, 14,6%, subiu para 45,6% e deu uma ligeira queda de 42,2%. Na televisão, 23%, subiu para 47% e depois desceu aqui para 44,4%. Isso aqui, acesso no domicílio ao conteúdo através do aparelho televisão, mas no celular permaneceu de 99,5%. O acesso no Brasil de 2019 a 2021 através do celular, 99,5%. Manteve-se esse percentual em 99,5% e atualmente, ou até 2021, quando foi fechada a pesquisa, estava em 99,5%. Então, os irmãos estão vendo aí no mapa a importância e o alcance da internet nos lares brasileiros. E como eu disse, meus irmãos, Jesus mandou a gente ir levar o Evangelho. Mandou a gente levar o Evangelho. Temos o Evangelho pessoal, que é aquele que você fala com o indivíduo, mas também tem esse evangelismo em massa. E agora, meus irmãos, a internet, ela possibilitou a divulgação de conteúdos, mas para nós cristãos, vamos mostrar o que nas redes sociais para alcançar as pessoas? Mostrar Cristo, levar uma mensagem centrada na pessoa de Jesus para um público gigantesco que está cada dia mais consumindo conteúdos das redes sociais para ali eles formarem opiniões. Agora temos, meus irmãos, em base desses dados, vamos agora para o centro da mensagem que eu trouxe essa noite. A evangelização na era digital possibilitou para nós esse acesso rápido, graças à tecnologia, a celulares moderníssimos, que possibilita você navegar, fazer chamada de vídeo, voz, foto, para mostrar seu conteúdo, como eu disse, em todo o território nacional, nas áreas urbanas, onde talvez fosse muito difícil a gente chegar, mas no celular você chega. Não é? Então, vemos aqui, meus irmãos, na era da informação e da comunicação, todavia, muitos ainda não ouviram nada ou quase nada a respeito do Evangelho de Cristo. Quando que venhamos a utilizar a tecnologia de forma sábia, contribuindo para a expansão do reino de Deus. Muitos, infelizmente, não fazem o uso correto e inteligente das redes sociais, da tecnologia. Em vez de promoverem as boas novas, espalham mentiras e calúnia contra pessoas inocentes. Utilizam a tecnologia para cometer adultério. Sabia que mesmo que o meio virtual, o pecado ele é real e leva ao inferno, caso não haja arrependimento. Outros utilizam as redes sociais para fazer marketing pessoal, promovendo seus eventos, suas agendas, seus nomes, buscam fama, porém nunca utilizam as redes para apresentar Cristo aos perdidos.
Alguns crentes têm uma verdadeira aversão às redes sociais, porém, elas não são boas ou más. Nós é que decidimos de que formas vamos utilizá-las para a expansão do reino de Deus e glorificação do Pai, ou como instrumento de iniquidade. Então, esta é uma verdade, irmãos. Estamos na era digital, não é? Então, a internet possibilita a gente mostrar uma programação sadia, mostrar Cristo, mostrar um padrão de santidade, mas também a mesma internet, ela pode ser usada para se cometer adultério, para falar de pornografia. Então, hoje foi debatido na sala do diálogo que a tecnologia, ela sim pode ser usada com responsabilidade para o reino de Deus. Antigamente se tinha a ideia, pastor, muitos anos atrás, que ter uma televisão em casa era um portal do inferno na sua casa. Hoje, graças a Deus, a gente vê a programação na televisão de duas formas. Uma que conduz à perdição, com certeza, mas também muitas coisas interessantes, muitas coisas que produzem edificação, muitas coisas que são de Deus para nós, feitas por pessoas sérias. Então, logo chega à conclusão que a televisão não é mal, não é boa, depende de você. Se seu coração estiver voltado para o mal, ou a internet também, você vai produzir ou consumir aquilo que pode afastar você de Deus ou pode aproximar você de Deus. O conhecimento produzido no último século, é superior a tudo o que foi escrito, descoberto ou inventado anteriormente. Isso não deve surpreender, porque todo este avanço já estava predito lá em Gênesis 11, versículo 6. Quando já lá no Gênesis, Deus disse que o povo agora, ele diz assim, vou ler o texto que é melhor. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Então foi uma análise que Deus fez ali quando o povo se uniu em torno de um propósito só para construir a torre. Então ali Deus já mostrava que o homem, a mente do homem, tinha capacidade para coisas extraordinárias. Naquele momento eles ousaram afrontar Deus, mas a tecnologia, ela já era acredita que chegaria até nós, a ciência. Entretanto, a era da informação instantânea, apesar das suas facilidades, constitui-se num grande desafio evangelístico. Em nenhum outro momento da história da igreja cristã, a propagação do evangelho viu-se à volta em tantas concorrências e distrações. Então, quando você abre, meus irmãos, a internet para você analisar o conteúdo cristão, você vê ali que é igreja lutando contra a igreja, né? Muitas vezes distorções da palavra de Deus são aplicadas, então se torna para o obreiro, para a igreja que valoriza, que opta por integrar sua igreja nas redes sociais, tenham pessoas qualificadas, vocacionadas para não se misturar, para não pegar o que é profano, o que é adulterado e incorporar nas suas redes sociais. Haja visto que as redes sociais da igreja é o cartão de visita da própria igreja. Então, primeiro, meus irmãos, eu quero trazer para nós o primeiro ponto: pecadores digitais nas mãos de um Deus reais. A televisão era vista por alguns como a porta do inferno. Hoje, porém, os computadores, smartphones, tablets estão abrindo as portas para a evangelização desta geração digital. Hoje em dia, toda criança, pastor, até de 7, 5 anos, 4 anos, está conectada. Você, por exemplo, o filho de Silvânia mesmo, tudo que você fala, ele vai dar um Google, tio. Vou dar um Google.
de forma que as crianças hoje em dia, todas elas estão ou vivem, né, a maioria delas vivem conectadas no mundo virtual cada vez mais frequente. Agora, dentro da internet, né, nós temos alguns exemplos, como por exemplo, pecado em série. Aí a Bíblia vai dizer o que? Davi, certa vez, ao invés de ir à guerra com seus homens, resolveu ficar no palácio. À hora da tarde, ele passeava no terraço da casa real e viu uma mulher que se estava lavando. E esta mulher, muito formosa à vista, mesmo sabendo que Betseba era a esposa de Urias, convidou ao palácio e com ela pecou. O seu adultério levou à instabilidade de todo Israel. Então, meus irmãos, a gente começa a ver aqui, né, a cobiça através do olhar, ele produz um pecado em série. Davi primeiro olhou, não controlou seu desejo, ali ele adulterou, e para esconder seu adultério, ele planeja um crime, ele manda o próprio Urias levar a carta para o comandante Joabe, que envia ele na frente da batalha para ele ser morto. Então, na era digital também, nós temos situações como essa. Hoje, discretamente, a geração digital acessa sites imorais, cujo conteúdo serve para alimentar as concupiscências mais grotescas, baixas e abomináveis. Muitos delas começam com o olhar, né? Como, pois, alcançar esse campo missionário virtual de pessoas reais que caminham para o lago de fogo também real? Não podemos fugir a esse desafio. A igreja do Senhor precisa produzir conteúdos bíblicos de excelente qualidade, que se contraponham a essa avalanche pornográfica. Então, a missão da igreja em evangelizar digitalmente, ela tem a obrigação de se contrapor a essa onda de feminização, de sexualidade, de adultério. Então nós devemos produzir conteúdos combatendo esse tipo de prática nas redes sociais. Então ali também é o nosso campo, onde a gente vai defender não nossas ideias, mas defender o que Cristo quer falar para essas pessoas. Hoje em dia as pessoas estão retraídas atrás dos computadores, e muitas delas não querem mais caminhar para a igreja, mas a gente consegue alcançar ela através da internet. E quando a gente conseguir encontrar essas pessoas, o conteúdo que a gente deve mostrar é fazer com que elas desincentivem a continuar pecando através do olhar e alimentando concupiscências da carne. A internet também tem a rede de intrigas, né? Então vou botar aqui para os irmãos que um fato de intriga aconteceu no passado. Aminon, filho de Davi, utilizou-se de uma rede sofisticada de relacionamentos administrada por Jonadab, a fim de seduzir sua irmã Tamar, e assim, utilizando como pretexto amor e doença, estuprou a jovem, levando a vergonha e o ódio à casa real de Israel. Mas hoje, essas intrigas nas redes sociais, se por um lado as redes sociais facilitam encontros e contato entre amigos e parentes distantes, por outro tem multiplicado traições, adultério e a destruição dos lares. Esse efeito nocivo pode ser minimizado, se não anulado, se cada crente as utilizar para ganhar os pecadores digitais para o Cristo real. Então, se a internet tem, meus irmãos, esse padrão de intrigas, onde as pessoas, na sua cobiça, no seu desejo, atribuem isso a um amor de usar o corpo do outro, amor de ter 10 namoradas, de trocar o marido por uma amante, a gente também tem a opção
quanto igreja, de levar um conteúdo desmotivando ele a continuar, mostrando ainda que o padrão que Deus quer é a fidelidade conjugal. Mostrar que, embora você atrás de um computador seja estimulado a cobiçar a mulher alheia, ou a cobiçar tantas outras coisas, ainda assim nós temos de dizer a ele que um dia ele vai prestar conta e que ele será tão culpado que o inferno será a garantia desse pecado, se não abandonados e confessados. Então aí os irmãos veem a série de compromissos que uma igreja na era digital tem de alcançar esses pecadores, mas diferentes um do outro, vamos dizer assim, um pecado diferente. A igreja tem que ter a inteligência de Cristo, a sabedoria de Cristo para alcançá-los. O e-mail fatal, que também o e-mail é um meio de comunicação hoje que as pessoas utilizam uma para a outra. A fim de descobrir o seu pecado, a fim de encobrir o seu pecado, Davi escreveu uma carta para Joabe, na qual arquitetava a morte de Urias, marido de Betseba. Nesse intento ordenou ao pobre Urias que levasse ao destinatário final. O final dessa história não se poderia ser mais triste. Através da espada dos filhos de Amon, Davi matou um dos seus melhores capitães. Hoje, na era da internet, o correio eletrônico facilita-nos o dia a dia, encurta-nos a distância e ajuda-nos a resolver pendências. Infelizmente, essa ferramenta tão útil, sendo utilizada também para arruinar reputações, caluniar e até matar. Nós, porém, vamos utilizar esta ferramenta para comunicar através do Evangelho de Cristo. Utiliza-se o e-mail para divulgar a palavra de Deus e as mensagens, e nas mensagens seja breve e objetivo. Então, meus irmãos, se no tempo de Davi ele usou uma carta, vamos dizer, um e-mail no tempo dele, para fazer o mal, para matar, hoje em dia o e-mail que nós temos na rede digital também pode ser usado para essa finalidade, mas nós, em contrapartida do mundo, utilizaremos para mandar mensagens específicas, dirigidas com compromisso e curta e rápida. Uma mensagem dizendo: Jesus te ama. Uma mensagem dizendo: aquele que crê no Filho de Deus não verá a morte eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso para você pode ser insignificante, mas tem pessoas do outro lado que isso vai ser uma bomba relógio, uma dinamite de Deus no coração, implodindo as obras do diabo, e ela pode conhecer Jesus, não é? Então hoje, meus irmãos, temos este tipo de rede. A rede dos discípulos de Jesus era uma rede fixa. Já pode tocar até no tema da mensagem, se já não tiver, né? Então, você vê ali. Agora, a nossa rede, irmão, e no objetivo da mensagem é a nossa redes sociais, né? Uma contrapartida aí de a gente lançar no mar digital e arrancar peixes reais, pessoas humanas que estão do outro lado da linha, mas que tem o coração batendo, pessoas de carne e sangue como eu e você. Primeiro, meus irmãos, temos de consertar a rede para Cristo, consertar redes. As redes, depois de um certo tempo de pescaria, ela tinha de ser retirada do rio, do mar, e ter de ser costurada a abertura, senão os peixes escapariam. Primeiro, meus irmãos, para a gente entrar neste mar de pessoas virtuais, onde a gente vai alcançar vidas, onde a gente vai trazer pessoas para Cristo, confrontando, pastor, agora os inimigos das igrejas sérias, do verdadeiro ministro de Deus, você alcançar as pessoas, sabendo que ela está sendo bombardeada por heresia, com o evangelho destupado, por crendices,
por coisas pagãs, misticismo, e você tem de manusear a sua palavra, a palavra de Deus, a palavra que está na sua mão, de um modo que você não seja mais um, mas você seja a porta de Deus, a salvação de Deus para aquela pessoa, que quando confrontar você, você tenha a resposta bíblica, segura, e você não ficar em dúvida nem passar um conteúdo de dúvida para aquelas pessoas. Então, para a gente evangelizar o mundo, temos de observar o primeiro aspecto desse tipo de pescaria, ou esse tipo de pescador. Primeiro, a vocação de quem prega nas redes sociais. Falar de Cristo através da internet é um ministério que exige vocação. Então não é todo tipo de pessoas ou de crente que vai chegar na internet e vai botar o que quer, não. Tem de ter uma vocação, irmão. Tem de ter um preparo, tem de ser chamado por Cristo, não é? Sabendo que todos nós aqui podemos mandar uma mensagem, né, bíblica para as pessoas, mas eu estou falando a nível de ministério. Eu estou falando a nível de a pessoa chegar na frente de um computador, se fixar no canal e transmitir uma palavra e transmitir um conteúdo. Tem de ser um conteúdo vocacionado ou pessoas vocacionadas. Pois o ambiente da rede global de computadores acha-se poluído com sites ruins e falsos que acabam pregando outro evangelho. É nesse ambiente que a sua página tem de fazer toda a diferença. E tome cuidado com os vírus doutrinários, pois são fatais. Então, irmão, o obreiro ou o pescador virtual, ele tem que ser vocacionado e ter esse cuidado. Ele vai estar lidando com pessoas que estão destruindo a reputação do verdadeiro evangelho, com heresias, com mentiras e com tantos sites, né, que a doutrina é misturada, outros tipos de conteúdo, e quem vai pregar na internet, ele tem que ter essa vocação de não depender, não ficar bagunçando. Será que isso que eu estou pregando é verdade? Ou aquilo que ele está falando é verdade? Será que isso aqui que eu estou falando é assim mesmo? Então, se não for vocacionado, continue em oração, perguntando se Deus quer levar você para essa área. E segundo, além de ser vocacionado, tem de ter um tipo de mensagem que você vai levar. Quem é vocacionado a evangelizar pela internet precisa ter uma mensagem bem definida: o evangelho puro e simples de Cristo. Então, o que é que eu vou pregar, irmão Alberto, agora na era digital, para as pessoas do outro lado? Pregue Cristo. A mensagem do pregador continua sendo Cristo, e esse crucificado. Não vai inventar mais outro evangelho, outra base doutrinária, não. Ou você prega Cristo, ou está preparado para pregar Cristo, ou você fique orando. Não vá se aventurar na internet, no mundo que tem muitos lobos, para tentar confundir você, se você não tiver esse preparo. E terceiro, meus irmãos, tem que ser uma pessoa habilidosa. Para se evangelizar pela internet, requerem-se do evangelista, além da vocação e da mensagem, habilidades específicas. Por esse motivo, ele deve saber como manusear um site ou um blog. Em suma, ele deve saber usar as redes e consertá-las para o seu trabalho seja muito frutífero. Então não basta somente, pastor, eu querer. Eu tenho que entender, numa escala de 0 a 100, eu tenho que entender pelo menos de 10 a 20%, para eu conseguir manusear site, para eu conseguir manusear a rede, para eu conseguir ver as visualizações, os comentários. Tem que saber pelo menos o básico. Então muitas pessoas se aventuram
na evangelização digital e não observa isso. Agora, meus irmãos, iremos analisar o seguinte: o Evangelho real para pescadores, o Evangelho real para pescadores digitais. Então, eu sou pescador digital, mas eu vou levar o Evangelho real. Não vou levar o Evangelho digital. Vou levar um Evangelho real que vai ser utilizado na rede para resgatar pessoas reais, não é? Então, para isso eu optei por alguns fatos que a Bíblia diz, que a Bíblia mostra através de homens de Deus, não é? Que foi utilizado também para mostrar a mensagem de Deus. E nesse ponto eu posso dizer assim, falar de fatores que contribuem para uma evangelização eficaz nas redes sociais. Primeiro, o fator Abacuque. A mensagem pela internet há de ser clara, breve e objetiva. De outra forma, o que passa correndo pelos sites em busca de novidades jamais será alcançado pelo Evangelho, porquanto nada de mensagem prolixas, cheia de parênteses ou subjetivismo. Então, meus irmãos, nós vamos ver o seguinte: o fator Abacuque. Então, o que tem, meus irmãos, em Abacuque que a gente possa usar ele como esse fator? Abacuque 2, versículo 2, diz o seguinte: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Então nós, no fator Abacuque, aqui, como Abacuque, Deus deu a ordem a ele, temos de ser objetivo e temos de deixar a nossa marca bem clara para todo mundo que passar pelo nosso site, passar pelo nosso canal, entender de imediato o que Deus quer falar para o coração dele. Então não adianta eu ter um site ou ter uma rede na igreja e não saber definir o que eu quero passar para as pessoas. Tem de ser bem claro. E o que é que a gente vai priorizar? Vou botar aqui um filósofo A, B, C, D. Não, eu boto ali Cristo, Cristo e Cristo. Quando o pecador cruzar, ele vai entender minha mensagem. Ponto final. Não quero mostrar outra coisa. O segundo fator, meus irmãos, o fator Eliseu. O profeta Eliseu era conhecido por todo Israel como um autêntico homem de Deus. Isso está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Que nossos sites e páginas sociais, pois venham a glorificar a Cristo. Quem nos visita digitalmente tem de saber que temos um compromisso real com o Evangelho de Cristo. Eliseu aqui, meus irmãos, nessa passagem, quando ele passava, a mulher observava ele e disse: certamente esse homem é um homem de Deus. Então, quando alguém passar por nós, esse fator Eliseu, vamos comparar assim, tem de ser bem visto. Quando se analisar o site ou o canal da Primeira Igreja Batista do Jordão, eles têm de ver Cristo. Eles têm de ver aqueles homens comprometidos com Deus, aquelas mulheres são comprometidas com Deus, os diáconos daquela igreja são comprometidos com Deus, porque o Evangelho transmitido através dele é puro e simples: Cristo, Cristo e Cristo, não é? Então temos esse fator Eliseu também. A exemplo de Eliseu, nós temos de ser conhecidos como homens e mulheres, como pastor e diáconos de Deus. Não podemos ser conhecidos de outra forma. O fator Paulo. Chegando a Atenas, Paulo encontrou um ponto de contato evangelístico ao deparar-se com um altar dedicado ao Deus desconhecido. Essa história está em Atos 17, versículo 23, a partir do 23. Então, nós que estamos nas redes sociais evangelizando, esteja então inteirado quanto aos eventos, problemas e crise
que atingem a sociedade. A partir de um ponto de contato inteligente, introduza eficazmente o Evangelho de Cristo. Então, primeiro, se eu vou evangelizar nas redes sociais, eu tenho de saber o que está acontecendo, pastor. Então, eu não tenho que ser leigo de não saber nada do mundo e querer falar o quê para as pessoas. Então, eu tenho que pegar um assunto que está presente e, a partir daquele assunto, eu introduzir Cristo. Ao exemplo do fator Paulo pegou o quê? Um altar ao Deus desconhecido, e o que é que ele fez? Transformou esse altar desconhecido em um motivo dele evangelizar até filósofo. Então, nós que evangelizamos nas redes sociais, temos de saber das circunstâncias atuais, dos acontecimentos, e a partir dele, à luz da Bíblia, abordá-los e trazer pessoas para Cristo. E por último, o fator Filipe. Ao ouvir que o oficial de Candace, rainha dos etíopes, lia o profeta Isaías, Filipe não perdeu tempo com uma abordagem sutil, mas de maneira direta perguntou-lhe: entendes o que leis? Quem se dedica à evangelização na internet deve estar sempre preparado para interpretar a palavra de Deus, pois a internet é um universo infestado de vírus doutrinários. Por isso que eu disse que quem vai evangelizar tem de observar esse fator Filipe. Quando ele se deparou com eunuco da rainha de Candace e viu que estava lendo o livro de Isaías, ele já foi direto na palavra: entende tudo que lê? E o homem falou o seguinte: não tem ninguém que me explique. Ele falou: agora eu vou entrar. E explicou o que ele sabia. Então, muitas vezes as pessoas vão evangelizar e não sabem nem o que está falando. Quando é argumentado, não sabe explicar o seu ponto de vista. Então, é um desafio à igreja, para a igreja, né? Botar sua programação e ter certeza de se vir perguntas, de se vir questionamento, ou até mesmo alguém querer desturpar aquilo que a gente falou, introduzir heresia, você manter-se firme e fiel à palavra de Deus. Então, meus irmãos, temos de analisar esses aspectos. Eu não vou mais me delongar, mas eu quero deixar para a conclusão dessa mensagem o seguinte: a evangelização pela internet tem como alvo alcançar os pecadores digitais. Levemos em conta ainda as pessoas que, sentindo-se desprezadas, refugiam-se neste universo irreal e fantasioso. Além também são alvo da mensagem evangélica. Elas também são alvo de mensagens evangélicas. Há muito trabalho a ser feito, tanto no mundo real quanto no mundo digital. Nossa missão consiste em falar de Cristo a todos, por todos os meios. Onde estiver um pecador, aí estaremos nós, real ou digitalmente, para anunciar que Jesus Cristo salva e batiza, cura as enfermidades e em breve virá buscá-la. Aguardemos, pois, a bem-aventurada esperança do aparecimento em glória do Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmão, eu trouxe essa mensagem e eu quero ser bem claro aqui. Não estou dizendo com essa mensagem que os missionários atualmente, seus campos de missão são insignificantes ou que o papel deles é menos importante. Não. Eles estão lá chamados pelo Espírito Santo, levados por Deus em uma das frentes de evangelização. A internet é outra possibilidade. O evangelismo pessoal é outra possibilidade. E eu quero deixar aqui, meus irmãos, o compromisso da primeira igreja Batista do Jordão frente a essa realidade. Temos muitas limitações na questão financeira. Não poderíamos andar por todos esses interiores
capitais do nosso Brasil, levando esta mensagem com a frequência que a gente deveria levar. Mas eu quero dizer aos irmãos que nós já alcançamos a nível nacional várias capitais, vários interiores, áreas distantes, e as pessoas viram nosso conteúdo, as pessoas comentaram nosso conteúdo, pessoas que estavam à beira, pastor, de até se suicidarem. Quando a gente pregamos, quando teve o culto na casa da diaconisa Maria do Carmo, naquela mensagem que o senhor trouxe, tinha uma pessoa do outro lado que estava perto de cometer o suicídio, se eu entendi bem, mas foi tocada naquela noite pela uma mensagem que o pastor trouxe e o Espírito Santo levou pela rede e confortou aquela pessoa do outro lado. Atingimos, meus irmãos, o objetivo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Então, o Evangelho da primeira igreja Batista do Jordão está sendo pregado em uma das plataformas que chegamos até a sair das nossas fronteiras, a ultrapassar nossas fronteiras. Nosso conteúdo já chegou na Alemanha, já chegou na Itália, já chegou até, por incrível que pareça, em Cuba. Pessoas de Cuba se reportaram a mim nas redes sociais, falando que lá eles assistiram a nossa programação Panamá. Qual outra maneira, irmãos, teríamos condições financeiras de chegar lá e falar de Jesus como nós falamos? Outra coisa, meus irmãos, em cima dessa mensagem, é que no site, por exemplo, na plataforma do YouTube, os irmãos vão lá, só tem Cristo, 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 Cristo. Tudo que falamos tem capítulo, versículo, embasado na palavra de Deus, e não adotamos nada mundano para atrair ninguém. O nosso compromisso nessa tipo de evangelização é sadia, pura e simples. A princípio, meus irmãos, Deus ele tocou no meu coração, da minha esposa, para que esse meio de evangelização fosse aplicado aqui, e eu não entendi, e eu tive medo de implantar isso aqui, mas procurei o meu pastor, falei do meu compromisso e do desejo do meu coração, e o pastor foi enfático: Roberto, pode prosseguir, contanto que a gente não mostre outra coisa a não ser Cristo. Aqui nas redes sociais dessa igreja não deve ter estrela A, B ou C. O sol das nossas redes sociais tem que ser Cristo, Cristo e Cristo. E com certeza, meus irmãos, ouvindo o conselho do meu pastor, ouvindo também a voz do Espírito Santo que dizia: comece. Inauguramos aqui pelo Facebook a evangelização de massas. Podemos dizer que milhares de pessoas ouviram o Evangelho através das nossas redes sociais. Passamos para a plataforma do Instagram. Também ali evangelizamos, mostramos o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que leva para o céu, também no Instagram, onde milhares de pessoas ouviram falar de Cristo. Fomos, meus irmãos, migramos para o YouTube, e ali as mensagens foram se espalhando pelo mundo afora, de forma que eu posso dizer: irmão Roberto é alguma coisa, Jeane é alguma coisa? Não, mas eu me basio naquela palavra de Paulo: eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Então, meus irmãos, eu tenho por certo que a minha responsabilidade de levar o Evangelho, fazendo-me valer da seriedade dos irmãos, das irmãs, do pastor, de todos que sobem esse púlpito, uma doutrina sã,
numa doutrina segura, onde corações têm ouvido falar do amor de Deus. Ali nós estamos estendendo nossas redes. Ali nós estamos num desafio constante, porque o diabo vem querendo nos desanimar. Porque muitas vezes críticas vêm para nos fazer parar. Muitas vezes até a nossa simplicidade de não ter aparelhos, de última geração para isso, mas o que temos nós usaremos para o reino de Deus. Além disso, meus irmãos, temos também, através do ministério virtual que Deus deu ao pastor Gilmar, através da evangelização pelo WhatsApp, onde todos os dias ele lança essa semente para diversos grupos, diversas pessoas, e ali também o Evangelho tem sido anunciado na era digital, onde pecadores são reais e onde o destino também são reais, tanto no céu como no inferno. E eu quero dizer aos meus irmãos que a Igreja de Cristo, ela tem de ser sensível a este modelo de outra forma, irmãos. A igreja que não aproveitar agora a era digital para evangelizar, com certeza ela estará perdendo muito do seu tempo, perdendo a capacidade de atrair pessoas para Cristo nos mais distantes lugares do mundo e até da nossa nação. Mas eu quero dizer que eu me sinto regozijado no Senhor por poder fazer parte, por poder até dizer que a primeira igreja Batista do Jordão é uma igreja missionária, onde temos um ministério físico e também temos um ministério nas redes sociais. E lá nas redes sociais, como presencialmente, nós temos o mesmo padrão: Bíblia, Cristo e Cristo. Não fugimos disso. Graças a Deus, meus irmãos, Deus tem levantado homens e mulheres, pastores sérios, que têm aproveitado, esta porta chamada tecnologia para levar em grande quantidade, a grande quantidade de pessoas, coisas que seriam difíceis se nós fôssemos realizar fisicamente. Portanto, que os irmãos nesta noite orem por nós, orem pelo desafio que temos, continuem orando pelos missionários, meus irmãos. Tanto eles como nós estamos no campo, ou físico ou digital, com o mesmo propósito: mostrar Cristo ao mundo que cada vez mais está conectado. Hoje em dia você dá um enter numa mensagem e em segundos ela chega no Japão, Índia, China, Estados Unidos, Coreia do Sul, México, Costa Rica. Um segundo, um milésimo de segundo, só dá tempo de você apertar um enter e a palavra chega lá. Que os irmãos nesta noite sintam-se no compromisso de evangelizar. Está aí, Deus vai cobrar de nós. Com certeza, se você teve tempo para evangelizar, se você teve um aparelho desse, você pode estar alcançando pessoas do mundo todo. Amém? Que Deus, pois, vos abençoe.